Durante a expansão do Império Romano na região da atual Romênia vivia um povo chamado de Dácios. Este povo criou um estado chamado Dácia que ameaçava os interesses romanos. Porém, depois de diversas invasões vindas por parte dos romanos, a Dácia foi anexada ao Império e no seu lugar foi criada a província da Dácia. Ao longo dos séculos esta região acabou por sofrer uma transformação cultural chamada de romanização. Depois da divisão do Império, a Dácia ficou sob controle do recém-formado Império Bizantino. Após poucos anos depois da divisão do Império, a parte ocidental foi invadida por povos bárbaros vindos do norte da Europa. Então, com a necessidade do desejo de expandir e recriar o Império Romano, o Império acabou por anexar alguns territórios que pertenciam ao Império do Ocidente e conquistaram territórios ao lado da província da Dácia que mais tarde formaram os estados da Valáquia e Moldávia. Porém, após a queda do Império Bizantino, estas duas regiões passaram a ser regiões autónomas do Império Otomano. Enquanto isso, a região da Transilvânia era do Império da Hungria, porém após uma guerra contra os otomanos a Transilvânia passou a ser parte dos otomanos. Então em 1600 as três regiões unem-se formando o Reino da Romênia, que teve o seu fim anos mais tarde, fazendo com que a Moldávia e a Valáquia voltassem a domínio otomano e a Transilvânia passou a fazer parte do Império Austríaco. Após diversas batalhas com o Império Russo, a influência otomana começou a diminuir e a influência de países como a própria Rússia e de países do Ocidente começou a crescer, até que mais tarde, depois da Guerra Turco-Romena-Russa, a Valáquia e a Moldávia se unificaram, declararam independência e formaram o Reino da Romênia. Após a sua independência, no século XX ela participou na Segunda Guerra dos Balcãs, onde o inimigo era a Bulgária. No fim, a Romênia anexou todos os territórios que havia invadido. Mais tarde ela participaria na Primeira Guerra Mundial, onde ela declarou guerra aos impérios centrais. No início ela invadiu algumas regiões entre a fronteira com a Austro-Hungria, porém a Austro-Hungria e a Bulgária fizeram uma ofensiva e recuperaram o território invadido e invadiram boa parte do território da Romênia, que se rendeu. No Tratado de Paz, a Romênia perderia alguns territórios para a Bulgária e para a Austro-Hungria e teria de fornecer petróleo para a Alemanha durante 90 anos, porém eles conseguiram anexar a região da Bessarábia, que pertencia ao Império Russo. Mais tarde, depois final da guerra, os impérios centrais haveriam de ser invadidos, sendo a Romênia uma das invasoras ao Império Austro-Húngaro, e depois no Tratado de Paz eles haveriam de anexar a Transilvânia. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, a Romênia se juntaria a um eixo que era composto por Alemanha, Itália, Japão, os principais, e pela Bulgária. O objetivo dos romenos era invadir os Balcãs e a Grécia com a ajuda da Bulgária. Mais tarde eles ajudariam com a invasão à União Soviética, porém no fim a União Soviética invadiu a Romênia e nela se formou a Moldávia, que foi anexada à URSS, e depois da guerra um governo socialista haveria de se impor na Romênia com o fim da monarquia no país e a implementação da República. Felizmente este governo acabou pouco depois da queda da União Soviética.